Bora mergulhar juntos numa das histórias mais dramáticas e tensas de todo o Evangelho de João. É sobre justiça, misericórdia e uma armadilha muito bem montada. Pois é, a gente está falando de uma cena de altíssima tensão, porque uma acusação pública como essa não é só um pedido de justiça, não. É muito mais. É uma armadilha mortal que testa os limites entre a lei, a sabedoria e, claro, a misericórdia. Então vamos lá, vamos tentar imaginar a cena. É de manhãzinha, no pátio do templo. Jesus está ali, ensinando, e tem uma multidão em volta, todo mundo prestando atenção. Aquele clima de calma, sabe? Mas essa calma está prestes a ser quebrada de um jeito bem chocante. E aí, do nada, o clima muda completamente. Uma mulher é jogada, literalmente atirada, no meio de todo mundo, acusada de adultério. Mas olha, isso não é um ato de justiça espontâneo de jeito nenhum. É um espetáculo público, tudo planejado para encurralar Jesus. O objetivo deles nunca foi a justiça, era arrumar um jeito de acusá-lo. E aqui, a gente chega no ponto central. Os acusadores, eles colocam Jesus numa encruzilhada. É uma escolha que parece impossível, sabe? Uma verdadeira sinuca de bico. Para qualquer lado que ele for, parece que ele vai se dar mal. Olha só o dilema. De um lado, a lei mosaica é super clara, né? O adúltero e a adúltera certamente serão mortos. Ponto. Mas do outro lado tem todo o ensinamento de Jesus, que fala sobre perdão, sobre não julgar. Então pensa bem, se ele manda apedrejar, cadê a misericórdia que ele tanto prega? Mas se ele perdoa, ele está passando por cima da lei de Moisés. A armadilha era genial. Mas espera aí, tem um detalhe aqui que é crucial, um detalhe que mostra a hipocrisia da coisa toda. A lei que eles estão citando exige a morte dos dois, do homem e da mulher. E a pergunta que não quer calar é: cadê o homem? Por que só trouxeram ela? Ao fazer isso, eles mesmos já estão distorcendo a lei que dizem defender. A justiça deles já começa torta. No meio dessa tensão toda, de gritaria, da acusação, Jesus faz uma coisa totalmente inesperada. Ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Silêncio. Todo o mundo esperando. E então ele se levanta e lança um desafio que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Uau! Pensa no peso dessa frase. Com uma única sentença, ele vira o jogo completamente. O foco sai do pecado da mulher e vai direto para a consciência de cada um dos acusadores. Ele não diz que a lei está errada, não. Ele só coloca uma condição para que ela seja cumprida. Quem for executar a sentença tem que ser perfeito. E aí? E o que acontece em seguida é impressionante. O efeito é imediato, um silêncio pesado, e as pessoas começam a ir embora. Primeiro os mais velhos, talvez porque com mais idade vem mais consciência dos próprios erros, né? Depois, um a um, todos se retiram. No final, só ficam os dois ali, Jesus e a mulher. E esse momento nos leva a uma questão muito mais profunda, né? Quem está sem pecado? Porque essa cena ali no pátio do templo, ela não é só sobre aquela mulher. Ela revela uma verdade que vale para todo mundo, sobre a nossa própria natureza e sobre essa mania que a gente tem de julgar. O apóstolo Paulo, mais tarde, vai resumir isso de uma forma muito direta. Ele diz: pois todos pecaram. Ou seja, nesse barco estamos todos juntos, ninguém está de fora. A condição humana é essa, é universal. É como diz em outra passagem: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. É puro auto-engano. E se a gente parte desse princípio, quem tem moral para ser o juiz final do outro? Pois é. E aí, a gente chega na grande ironia da história. O único que poderia de fato condenar, não condenou. A única pessoa ali que estava de fato sem pecado, a única com autoridade moral para atirar a primeira pedra, foi exatamente a que escolheu a misericórdia. E esse ato de perdão, olha só, não é o fim da história, muito pelo contrário, é o começo de uma vida nova, e isso se conecta com um tema muito maior, um tema de passagem. Jesus se vira para a mulher e diz: vá, e de agora em diante não peques mais. Ele não a condena, não a humilha, ele oferece uma chance. Um recomeço. É muito mais do que perdão, é um convite para uma transformação de vida. E essa ideia de recomeço, de uma nova vida,
tem tudo a ver com o conceito de Páscoa. A própria palavra hebraica para Páscoa é Pesach, que significa, literalmente, passagem. Uma passagem de um estado para outro. E o significado dessa passagem é muito rico. Na tradição judaica, a Páscoa é a passagem da escravidão no Egito para a liberdade. Na cristã, é a passagem da morte para a ressurreição. E, trazendo para a nossa vida, a gente pode pensar na nossa própria Páscoa, a passagem do homem velho, dos nossos erros, para um homem espiritual, uma versão renovada de nós mesmos. Então, a história toda nos deixa com essa reflexão: morrer para o homem material, ressuscitar para o homem espiritual. Qual é a passagem que cada um de nós precisa fazer na própria vida? O que a gente precisa deixar para trás, o que em nós precisa morrer para que algo novo, algo melhor possa nascer?